Se você aplicar o ABCDS, se você seguir o passo a passo, traqueia centralizada, aí você vai para a borda do pulmão, aí você olha as bordas dos pulmões, não tem nada na borda do pulmão. Mas lembra que na letra B eu também tenho que checar a simetria da transparência, tá? Eu tenho que olhar se esse lado aqui está com a mesma densidade, a mesma cor desse lado aqui. E de cara a gente percebe que eles não estão com a mesma cor, não estão com a mesma densidade. É como se esse hemitórax aqui ele tivesse um pouco mais claro, um pouco mais denso que esse daqui, tá? Então, o que é isso aqui? Ainda não sei. Calma, ainda não sei. Repara o seguinte. Esse seio costofrênico aqui está obliterado, ó. Compara com o outro. Esse está livre, eu consigo ver o seio bem bonito. E esse está obliterado. Aqui sim, aqui ó, tá bem típico. Mesma coisa do caso anterior, derrame pleural. Então, quando eu tenho obliteração do seio costofrênico, pô, derrame pleural a principal causa. Isso aqui, ó, apagamento, obliteração, a mesma coisa. É uma imagem clássica que a gente vai ver nos derrames pleurais pequenos, tá? Então, eu dei uma clínica para vocês de dispneia súbita, um paciente que estava acamado com neoplasia, ou seja, tem tudo para ser um paciente que faz TEP, tem alto risco de TEP. Aí eu digo para vocês que esse paciente está hipotenso, ou seja, se for TEP, é possível que esteja pegando ramos proximais, ramos importantes, ramos com importância hemodinâmica. E aí eu digo para vocês também que a radiografia tem derrame pleural, ou seja, eu já disse, pô, acontece muito e tal. Então, o que eu tenho que procurar na radiografia? Alguma coisa que fale para mim que tem TEP, ou seja, algum sinal específico de TEP, porque o derrame pleural ele não é específico para TEP, ele é extremamente inespecífico. Mas existe nessa radiografia aí um sinal de alta especificidade para TEP. E esse sinal é o sinal de Westermarck. Parabéns, a maioria acertou. Sinal de Westermarck, também chamado de oligoemia regional, significa que uma área do pulmão está menos vascularizada que a outra. Geralmente isso vai ocorrer no contexto de TEP, porque tromba, faz uma trombose ali, né? Uma embolia, uma tromboembolia de um ramo proximal calibroso e a circulação periférica acaba reduzindo de calibre e se tornando menos evidente. Ou seja, do lado direito, se você tentar comparar, você vai ver que esse lado realmente está mais transparente e você vai perceber que essa maior transparência, ou seja, está mais pretinho, porque eu tenho menos vaso desse lado aqui. Olha só o lado esquerdo. Primeiro que eu já vejo aqui, ó, no hilo pulmonar, vasos mais calibrosos, mais evidentes. E se eu olhar com cuidado aqui, ó, der um aumento aqui, eu percebo que existem ramificações aqui que dá para perceber sem maior dificuldade. Ou seja, esse pulmão, os vasos estão normais. Mas quando eu vim para o lado de cá, já no hilo a gente nota a diferença. O hilo, os vasos do hilo pulmonar aqui à direita, eles são menos calibrosos e menos densos. Eu praticamente não consigo enxergar eles, tá? E toda vez que você tiver com aumento da transparência de um lado do pulmão, gente, você tem que olhar para o vaso. Se o vaso está doente, se o vaso não está normal, o problema é do vaso. Se o vaso está normal, o problema é do pulmão, tá? Então quando você tem um pulmão hipertransparente com vasos normais, onde é que está o problema? No parênquima pulmonar. Se os vasos estão doentes, o problema é do vaso, tá? Então se eu tentar comparar a transparência desse lado com a desse lado, eu vejo que esse está mais transparente e o problema é que eu quase não tenho mais, eu não consigo mais enxergar vaso pulmonar. Isso se chama oligoemia. Quando ela está mais regionalizada, ela está se restringindo a um certo pedaço do pulmão, seja lobo superior, lobo inferior, a gente chama de oligoemia regional. E por que isso acontece? Na maioria das vezes, tromboembolia de um ramo proximal da árvore pulmonar, levando a redução do calibre dos vasos periféricos e um desbalanço, né, da proporção entre parede de alvéolo e parede de vaso sanguíneo, fazendo sobrar, entre aspas, mais ar no pulmão. Então é como se eu tivesse mais ar no pulmão, apesar de que eu não aumentei o número de alvéolos nem acumulei ar. É só porque agora eu tenho menos vaso. É um efeito visual mesmo, tá? Então, oligoemia regional, sinal de Westermarck.
Compara com o tórax normal. Repara que o tórax normal, o grande segredo é que ele tem a mesma transparência dos dois lados. Desse aqui, na porção mais inferior, você pode até achar, poxa João, mas aqui parece estar mais transparente do que o lobo superior. Tudo bem, é assim mesmo, você tem que comparar um lado com o outro lado. Por quê? Porque os terços inferiores do pulmão, naturalmente, eles são mais pretinhos, eles são mais transparentes. Porque aqui embaixo eu tenho uma base pulmonar mais larga, tá? Comparado com o lobo superior, em que o ápice é mais estreito e eu tenho mais partes moles. Então sempre eu posso ter uma diferença entre a densidade, né, a cor do pulmão em cima e embaixo. Então você não deve comparar, na maioria das vezes, o terço superior com o terço inferior. Você deve comparar, sempre um lado com o outro lado. É a melhor forma de fazer essa comparação. Então perceba que esse lado aqui tem a mesma densidade desse, diferente desse caso aqui. Beleza? Beleza. Gente, se eu tivesse vaso normal aqui e o pulmão ainda estivesse hipertransparente, onde é que estaria o problema? No pulmão. Na maioria das vezes, enfisema, tá? Então a gente investigaria causas de enfisema. Sinal de Westermarck ou oligoemia regional. Beleza?